Tenho 75 anos e vou te contar uma coisa que levei quase uma vida inteira para conseguir dizer em voz alta, sem que a voz me falhasse no meio da frase. Aos 60 anos, eu tinha R$ 3.200 na conta corrente. Nenhuma reserva de emergência, nenhum investimento. Nada que eu pudesse chamar honestamente de patrimônio. 40 anos trabalhando, acordando às 6 da manhã, ficando até tarde no escritório, abrindo mão de finais de semana, de férias, de conversas que não tive com os meus filhos, porque estava sempre ocupada, sendo responsável, sendo competente, sendo indispensável para todo mundo, menos para mim mesma. E cheguei aos 60 com quase nada que eu pudesse chamar de meu. Olha esse número. Segundo dados do IBGE, mais de 70% dos brasileiros acima de 60 anos depende quase exclusivamente do INSS para sobreviver. E a aposentadoria média de quem contribuiu a vida toda como empregado formal é de menos de 2 salários mínimos. Para uma mulher que vai viver, em média, até os 82 anos, 22 anos de vida com menos de 2 salários mínimos por mês. Não estou falando isso para te assustar. Juro que não é essa a intenção. Estou falando porque eu fui essa mulher. E porque encontrei um hábito ridiculamente simples, tão pequeno que quase me envergonha falar dele, que mudou absolutamente tudo. Quando completei 70 anos, eu tinha mais dinheiro investido do que o meu médico. O meu médico, que se formou em medicina, fez residência, se especializou e trabalha há mais de 30 anos. Se você já sentiu aquele aperto no peito que vem quando você faz as contas na cabeça às 2 da manhã e percebe que não vai dar, você que trabalhou tanto, que abriu mão de tanta coisa, que foi tão responsável com os outros e tão descuidada com o seu próprio futuro, eu quero que você saiba, eu também senti esse aperto, todas as noites, durante anos. E tem saída. Fica comigo. Meu nome é Maria Helena, 75 anos. E essa é a história que eu deveria ter contado 20 anos atrás. Sou filha de Minas Gerais, não das minas, da terra mesmo. Minha mãe lavava roupa para fora, com aquelas mãos que o sabão foi deixando ásperas com o tempo e que eu via no domingo à noite, quando ela preparava tudo para a semana. Meu pai trabalhava na roça até a gente se mudar para Belo Horizonte, quando eu tinha 12 anos, e depois fez bico em tudo que apareceu para sustentar a casa. Aprendi desde cedo que trabalho é dignidade e que dignidade se conquista com sacrifício. Essa crença virou o eixo de toda a minha vida adulta e foi, ao mesmo tempo, o que me salvou e o que quase me destruiu. Comecei a trabalhar aos 18 anos, ainda sem carteira assinada, num comércio do centro de Belo Horizonte. Aos 25, consegui meu primeiro emprego formal.
auxiliar administrativa numa empresa de contabilidade, com registro em carteira, FGTS, INSS, tudo direitinho. Aquilo foi uma vitória real. Lembro de olhar para o contra-cheque e sentir uma coisa que eu só consegui nomear muito depois: segurança. A sensação de que o sistema estava me protegendo, de que, se eu fizesse minha parte, ele faria dele. E trabalhei com tudo que eu tinha. Fui subindo devagar, do jeito que as mulheres sobem, carregando mais peso, recebendo menos crédito, sorrindo quando precisava engolir sapo, passando por cima de coisas que, se um homem fizesse, seria logo promovido. Aos 40, era coordenadora de departamento numa empresa de logística. Aos 50, gerente regional, com equipe própria e orçamento para gerir. Tinha um cargo, uma responsabilidade que sentia de verdade, um salário que finalmente parecia justo. E gastei. Não na farra, nunca tive farra, mas a prestação da casa própria que eu assumi porque alugar é jogar dinheiro fora. E a casa acabou sendo maior do que eu precisava, porque o financiamento foi aprovado por um valor maior do que eu esperava. E eu disse sim. A faculdade dos meus 2 filhos, um em Belo Horizonte, outro no Rio, com todos os gastos que isso implica, aluguel, passagem, mesada, materiais, aquela viagem de intercâmbio que o mais velho fez e que eu não soube dizer não, os gastos de saúde que o plano não cobria e que eu resolvia no particular porque não podia esperar. A vida que custa sempre um pouco mais do que o salário permite quando você não está olhando com atenção. Me dizia todo mês: depois eu cuido da aposentadoria, depois eu abro uma previdência privada, depois eu olho quanto está acumulado no FGTS e decido se vale retirar ou deixar. Depois eu leio sobre o Tesouro Direto, que meu cunhado fica falando. O depois nunca chegou. E o depois é a mentira mais cara que a gente conta para si mesma. Quando me aposentei pelo INSS aos 65, depois de 40 anos contribuindo fielmente, recebi minha carta de concessão com um valor que me fez ficar olhando para o papel por mais tempo do que consigo medir. O valor era de R$ 2.800 por mês. R$ 2.800. Para uma mulher que tinha gerenciado equipes, fechado contratos, resolvido crise atrás de crise durante décadas. 2.800. Dava para o aluguel e as contas básicas. Se eu não ficasse doente, não fosse ao dentista, não tivesse nenhuma emergência. Dava para sobreviver, não para viver. E eu, que tinha trabalhado a vida toda para construir dignidade, me via gerenciando a diferença entre dignidade e sobrevivência, como se fossem a mesma coisa. Larguei o papel na mesa da sala. Fui fazer um chá que não tomei. Fiquei sentada, olhando para a rua pela janela por não sei quanto tempo. Sabe o que foi mais difícil? Não foi a conta bancária.
foi o silêncio. Meu marido tinha ido embora 4 anos antes. Saiu da vida num infarto, numa tarde de quarta-feira, sem aviso, sem despedida. Esses 4 anos de viuvez eu ainda estava digerindo, ainda estava aprendendo o que significa acordar todo dia sem a presença de alguém que esteve lá por 28 anos. Meus filhos tinham as próprias vidas, os próprios apertos, as próprias urgências. A empresa não me ligava mais. E eu, que por 40 anos tinha sido a mulher que todo mundo procurava quando precisava resolver alguma coisa, de repente não tinha nada urgente na agenda. Pensei que a aposentadoria ia ser descanso. Sonhei com ela anos a fio. Tarde na rede, café sem pressa, aulas de bordado que marquei 3 vezes e cancelei 3 vezes. As coisas que fui adiando. Mas com R$2.800 por mês, não dá para viver o que eu tinha imaginado. Não dá para viajar, não estica para o plano de saúde decente que ficou cada vez mais caro com os anos. Não sobra para ajudar o filho quando ele liga com um aperto. O que eu precisava poder fazer de vez em quando para sentir que ainda era mãe de verdade e não só uma velhinha dependente. A conversa que eu precisava ter com a minha filha, a de contar que estava aperreada, evitei por 2 anos inteiros. A minha geração não foi criada para pedir ajuda, foi criada para dar. E admitir que eu precisava era admitir que tinha falhado em alguma coisa fundamental. O que mudou tudo aconteceu numa tarde de outubro, quando eu tinha 63 anos. Me ligou Conceição, minha amiga de 32 anos de amizade, companheira de trabalho, a mulher que sabia de mim coisas que nem o meu marido sabia, porque tem coisas que só se conta para quem atravessa as mesmas batalhas do lado. Me ligou para contar que tinha recebido diagnóstico de diabetes tipo 2 avançado, com comprometimento dos rins. Estava internada. Precisaria mudar completamente a rotina, a alimentação, o estilo de vida inteiro. Conceição sobreviveu. Está viva e está bem, dentro do possível. Mas nos meses seguintes, no acompanhamento dela, percebi algo que me acertou fundo. Fui visitá-la numa tarde, enquanto ela ainda estava em processo de adaptação ao tratamento. Na sala dela, sentada na poltrona, com aquele olhar de quem passou pela beira de algo grave e ficou com a clareza que isso traz. Me olhou e disse, com aquela calma nova que ela tinha adquirido: Maria Helena, eu tinha uma lista. Viagem para Portugal, minha avó era portuguesa e eu nunca fui. Curtinho de culinária da cozinha nordestina que queria muito fazer. Aquele retiro espiritual em Minas que eu falei anos. Tudo depois que eu me aposentasse, sabe? Depois. Ficou em silêncio um momento que pesou mais do que qualquer palavra. Me aposentei faz 1 ano e meio e estou aqui, limitada, com a lista intacta, me perguntando se vou conseguir taxar alguma coisa. Dirigi para casa naquela noite
com as mãos firmes no volante e o coração pesado. Não de pena dela, de reconhecimento de mim mesma, porque eu também tinha uma lista e também estava deixando para depois, de um depois que não estava garantido. Cheguei em casa, aqueci um caldo que estava na geladeira, sentei na mesa da cozinha e abri o computador. O que fiz naquela noite não foi nenhuma jogada financeira brilhante. Foi algo tão simples que quase dói pela simplicidade. Abri uma conta no Tesouro Direto, a plataforma do Tesouro Nacional, onde qualquer brasileiro pode investir em títulos públicos a partir de valores baixíssimos. E programei uma transferência automática de R$10 por dia, R$300 por mês, R$10, o preço de um salgado e um suco na padaria. O que eu gastava às vezes em coisa nenhuma, sem nem perceber. Levei menos de 20 minutos para configurar tudo online. Escolhi o Tesouro Selic, o título mais simples, mais líquido, o que rende sempre um pouquinho acima da inflação e não precisa de atenção diária. Programei o débito automático todo mês na minha conta corrente e fiz a coisa mais importante, a que de fato fez toda a diferença. Parei de ficar olhando todo dia. Automatizei e deixei quieto. No segundo mês, subi para R$15 por dia. No quinto mês, quando peguei um trabalho pequeno de consultoria que me deu um dinheiro extra, subi para R$25. Não fiz nenhuma decisão financeira complicada. Não aprendi análise gráfica. Não fiquei acompanhando bolsa de valores com ansiedade. Só mantive o hábito, simples, automático, sem requerer que eu fosse heróica ou disciplinada todo dia de novo. Sabe o que é o juro composto na vida real? É dinheiro fazendo dinheiro enquanto você dorme, enquanto você vai ao mercado, enquanto você vê a sua série favorita, enquanto você está com a sua neta no colo, sem você precisar fazer nada adicional. Esse é o segredo que ninguém nos ensinou na escola. É um mecanismo que os bancos preferem que você descubra tarde demais, quando a janela de tempo é pequena demais para fazer a diferença. Quando completei 68 anos, eu tinha algo que não tinha desde que era jovem: uma reserva real. Não era fortuna, não vou te mentir com um número bonito, mas era suficiente para que, quando meu joelho precisou de uma cirurgia que o plano básico não cobria com a rapidez que eu precisava, eu pudesse resolver sem desespero e sem pedir para ninguém. Suficiente para que, quando meu neto nasceu no Rio, eu pudesse comprar a passagem de ônibus sem fazer conta do que custava para pagar. Suficiente para respirar sem o aperto constante no peito. E isso, poder respirar quando as coisas inesperadas aparecem, isso não tem preço que eu saiba colocar. Vou te contar uma coisa que o sistema nunca vai te dizer de forma direta, sabe?
Nunca vai chegar uma carta do INSS explicando isso. O INSS calcula sua aposentadoria com base em toda a sua história contributiva. E para as mulheres da minha geração, as que tiraram licença para cuidar de filho doente, as que cuidaram de pai e mãe quando ficaram velhos e não tinham para onde ir, as que tiveram períodos de trabalho informal que não contaram para nada, as que foram mal remuneradas durante décadas em comparação com os colegas homens fazendo o mesmo serviço, a conta sempre vai sair menor do que merecíamos. O Tesouro Direto, a Previdência Privada, o FGTS que pode ser investido em vez de retirado por impulso, essas ferramentas existem. Mas ninguém nos explicou com clareza e carinho suficiente, quando ainda tínhamos tempo de sobra, que a nossa aposentadoria pública não ia ser suficiente por si só. Não estou falando isso para te amargar. Estou falando para que você pare de esperar que o sistema cuide de você da forma que você merece. O hábito cuidou de mim, não o sistema. R$10 por dia são R$300 por mês. São R$3.600 por ano. Investidos de forma consistente no Tesouro Selic, com os rendimentos sendo reaplicados automaticamente, ao longo de 10 anos, eles se transformam em muito mais do que qualquer esforço de economia feito aos trancos e barrancos poderia gerar. E a diferença não é sorte nem genialidade, é o tempo trabalhando para você em vez de contra você. O Dr. Carvalho, que me acompanha há 12 anos, ficou genuinamente surpreso quando viu que eu tinha conseguido construir uma reserva significativa, começando aos 63 anos. Contei como fiz. Depois de um momento quieto, disse: Dona Maria Helena, isso é o que ninguém ensina com simplicidade suficiente. Os bancos complicam porque precisam vender produtos. E aí as pessoas chegam na sua idade sem saber que R$10 por dia poderia ter mudado tudo. É verdade, ninguém ensina. Por isso estou aqui. Mas olha, quero te deixar com algo que vai além de qualquer número em conta. Quando comecei aquele hábito dos R$10, aconteceu algo em mim que não tem nada a ver com rendimentos ou extratos. Pela primeira vez em décadas, eu estava fazendo algo por mim mesma. Não pelo escritório, não pelos filhos, não pelo marido saudoso que morava agora só na memória. Por mim. Pela Maria Helena, que ia existir aos 70, aos 75, aos 80 e que ia precisar de mais do que boa vontade para viver bem. Isso se sente diferente de tudo. Se sente como um ato de amor próprio que nenhum cargo, nenhuma promoção, nenhum "você é indispensável aqui" jamais me deu. Estou aqui, com 75 anos, com os joelhos que reclamam quando a umidade sobe, com as saudades que aparecem sem avisar, com os netos que enchem a casa de barulho e de vida nos fins de semana. E eu estou bem. Não perfeitamente. Isso não existe, e quem diz que existe está te vendendo alguma coisa. Mas bem de um jeito que eu construí, com R$10 por dia
e a decisão de parar de esperar. E você? O que está esperando? Não precisa ter tudo resolvido. Não precisa entender de finanças avançadas. Não precisa esperar o mês que vem, o ano novo, o momento certo. Só precisa começar hoje, com o que você tem, com o que você pode. Aqui vou estar eu, do seu lado, contando o que ninguém mais vai te contar, com essa honestidade de quem já foi para o fundo e voltou. Cuida de você, da você de verdade, da que mora no futuro e está esperando, agora mesmo, ser cuidada.